Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Hoje com um assunto muito interessante para você, proprietário que quer rentabilizar o seu imóvel, você, construtor que pensa em eventualmente lançar um edifício com unidades menores para alocação de temporada, e também para você que é corretor e quer ingressar nesse mercado de extremo valor, de extremo sucesso e uma pujança aqui na nossa região, que é a alocação de temporada. Hoje trouxemos duas convidadas muito especiais para falar da empresa e da empresa na prática, para você ter uma ideia melhor do que se trata. Segura aí, é só um minutinho, a gente vai entrar com a vinheta. Já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também os contatos delas estarão todos aqui no descritivo do vídeo na sequência. Aguentei que a gente já volta. Hey você, chegou ao lugar certo, fonte de informações para ficar esperto, tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Muito bem-vindos novamente. Então, hoje a gente vai falar da C-Zone. Para entender melhor o que é a C-Zone, nós temos duas convidadas especiais. Vou deixar que vocês se apresentem, por favor, Mônica. Em primeiro lugar, muito obrigada por convite, é um prazer estar aqui. Eu sou a Mônica Medeiros, eu sou uma das sócias fundadoras da C-Zone, hoje eu ocupo o cargo de CCO, então eu cuido da ativação offline, toda essa parte institucional mesmo, de falar pela empresa, de ir em eventos. Então, por exemplo, na semana passada eu estava no STR Summit falando sobre o mercado de locação por temporada em São Paulo, e realmente, como você bem trouxe, é um mercado que está muito em voga. Né? Tanto para o parceiro corretor, a gente trabalha com uma gama muito grande de parceiros corretores que indicam imóveis para que a gente faça a operação e recebem para isso. Temos parceiros construtores também que constroem imóveis compactos e fazem uma parceria com a C-Zone para gestão de locação. Por que isso? Para dar segurança naquele prédio e ter um interlocutor único junto com aquele síndico, aquele administrador de condomínio. E a gente opera para esse proprietário e também fazemos construção de imóveis compactos para o investidor que quer estar com a gente desde o início do funil. Que interessante. A gama toda ali vocês estão abraçando, né? Muito bacana. E para falar na prática, então, também temos quem já trabalha com a C-Zone. Sim, muito obrigada pelo meu convite. Imagina. Meu nome é Glaucia Rampser, sou franqueada de Balneário Camboriú junto com o Jaisso, que é meu marido. Nós operamos já há quase 4 anos e meio na C-Zone. Opa! Que joia, que bacana. Já eram corretores antes? O Jaisso, sim, já era corretores. Nós fazemos toda a parte operacional da local, né? Desde a entrada, saída dos hóspedes, fazemos toda a organização do ambiente para que o hóspede chegue e esteja todo preparado. Bacana. Poxa, a gente vai entender bem como é que funciona essa operação. Antes, tu estavas falando, Mônica, surgiu com outro propósito a empresa lá no passado. Então, o core business da empresa, né, a vocação inicial era fazer gestão de imóveis voltados para short stay. A gente começou para sanar uma dor do investidor qualificado, aquele investidor que gosta de investir em imóveis, mas porque é um investimento muito seguro, né? Tem até aquele dizer, quem compra terra não erra. Então, coloca ali o dinheiro e fica parado. Mas, na realidade, o investimento imobiliário ele não precisa ser assim. Você pode trabalhar um imóvel como um ativo financeiro de alta performance que dá um retorno maior do que o CDI. E foi assim que a gente começou a nossa operação. Fazendo gestão de locação de imóveis compactos, muito bem localizados, já com uma previsão de retorno financeiro desses imóveis com base em dados reais de mercado. Vocês já puxavam toda a informação. Isso. A nossa empresa é uma empresa de tecnologia antes de mais nada. Então, quando a gente faz a gestão de locação de um imóvel, eu vejo o potencial de faturamento daquele ativo. A gente chama o imóvel de ativo financeiro mesmo. Legal. E para transformar esse ativo imobiliário em algo que performa muito bem, trazendo um ótimo retorno para o investidor. Então, sempre que eu analiso um projeto, então pensa, Demian tem um apartamento na Praia Brava de Itajaí. Quando você for falar com o nosso time comercial, o nosso time mostra o potencial de faturamento com base em todos os dados do Booking, Airbnb, Hotels.com, Expedia, Trivago, das principais OTAs do mercado, que são as agências
de turismo online, digamos assim, marketplaces para colocar o imóvel para alocar em short stay. Então, a gente pega todos esses dados e, com base nos últimos 12 meses, eu mostro, olha, na região do seu imóvel, apartamentos com a mesma tipologia que o seu têm um retorno financeiro médio desse valor. Então, a gente começou já com essa informação, então montamos um scrapper, que é como se fosse um robozinho que pega todos esses dados dessas principais OTAs para verificar o potencial de retorno financeiro e sanar a dor dos investidores que queriam trabalhar o imóvel como um ativo financeiro de alta performance, mas não sabiam onde comprar e quando compravam não tinha quem fizesse essa gestão. Porque afinal de contas tu pode comprar um imóvel que tu acha que vai dar um bom retorno financeiro e que efetivamente com base em dados reais tem potencial para ter um bom retorno financeiro. O construtor me convenceu, me mostrou o projeto ali. Exato. E pensa um imóvel próximo à praia, compacto, que não tem um valor muito alto de compra, né? Para te conseguir efetivamente ter um retorno, tem que existir uma operação, que é a que a Glauce faz. Então, essa operação, ela dá muito trabalho. E o investidor qualificado, ele não vai querer ir lá trocar roupa de cama, tirar fotos profissionais, colocar numa plataforma. Então, precisa ter uma empresa que faça isso ou alguém que faça isso. Então, foi essa dor que a gente... surgiu para sanar. Mas quando a gente começou a fazer essa gestão de locação, o primeiro prédio que a gente começou a gerir foi o Will Campanário, que é uma parte hotel, que tem a parte hoteleira. Maravilhoso. Mas a gente ficou com as pessoas que não queriam colocar o imóvel naquele pool hoteleiro, porque quem tivesse no pool não podia usar, na época, né? E a gente começou fazendo gestão daquelas unidades. Quando a gente começou a gerir, usando esse scrapper que fazia precificação inteligente, a gente teve um retorno financeiro em alguns imóveis até 5 vezes mais do que quem estava no pool de locação. E com isso a gente viu que imóveis pequenos, mais perto do mar, rentabilizavam mais. Então, um apartamento de 27 metros quadrados no Will Campanário, rentabilizava quase a mesma coisa que o de 55 metros quadrados. Então, o que faz sentido comprar? O menor, mas bem localizado, que vai determinar a taxa de ocupação e localização. Então, com isso, os clientes perguntavam, vocês estão trazendo um ótimo retorno financeiro, o que eu compro? Eu quero comprar um outro apartamento para vocês fazerem gestão. Só que não tinha o produto. A gente dizia, compra o compacto, compra o menor, mais bem localizado, porque dos imóveis que a gente está fazendo a operação, os menores, mais próximos ao mar, é o que estão tendo melhor retorno financeiro. E o cliente dizia, não tem esse produto. Eu quero esse produto, mas não tem mais. Por um valor condizente, né? E daí só tava valores muito altos e tal, mas não tinha esse produto mais compacto. O pessoal acaba aproveitando o metro quadrado caro e vai fazer os apartamentos os maiores possíveis. Isso. Se são mais próximos do mar. Que daí são para residencial, né? Que é para a pessoa morar. Daí, com isso, que surgiu essa outra fase, porque a gente dividia a empresa em fases, né? Aí a gestão de locação, que era a fase 1, a parte da tecnologia, fase 2, aí surgiu a parte de estruturação de empreendimentos imobiliários compactos para já sanar essa dor do investidor, que foi a fase 3. Que interessante. O bacana dessa tua proposta é que hoje a gente vai ver aqui no mercado o construtor lançando, como a gente estava conversando antes de iniciar o podcast, que na cidade de Balneário Camboriú não se pode mais construir imóveis de um dormitório. Então, você vai partir para Camboriú ou aqui para Itajaí. Aí pega a Praia Brava e tudo mais. E hoje está explodindo, né, de tantos empreendimentos dessas construtoras, porque até para venda mesmo vale mais a pena. A questão de metro quadrado, são pequenos e eles estão vendendo com preço que se vendia apartamentos de 2 dormitórios antes. Tem muita procura. Muita valorização. E essa questão que tu colocasse de vocês terem essa métrica é legal porque não é uma promessa de construtor, né? Que ele vai me abrir um folder, por isso que eu falei brincando, ele vai, porque nessa região tem muita procura. De onde é que tu está tirando essa informação? Como é que tu sabe que tem muita procura, né? Se o teu está sendo o primeiro ou o segundo a ser construído ali. Vocês já têm toda essa análise feita nas plataformas e isso é valor real, né, Mônica? Vocês não estão projetando um futuro, vocês estão vendo o que hoje tem de procura ali, né? E que a tendência é que continue. Isso é muito interessante, realmente para definir não só a compra do investidor, mas o que o construtor pode
vir a pensar em fazer, né? De repente mudar o foco ali. É que tem que levar muita coisa em consideração nessa conta. Sazonalidade, alta e baixa temporada, taxa de ocupação daquele apartamento, custos fixos. Claro. Então, quando a gente faz esse estudo e mostra para o cliente, a gente tem os custos fixos médios. O custo fixo médio de um apartamento compacto de taxa de condomínio vai ser R$600. Se o condomínio do prédio dele for R$2.500, vai diminuir aquele faturamento líquido no final para ele. Então, tem que ver também o que se adequa para aquele cliente. Ele tem que fazer a análise também sobre isso, né? Verdade. Trocando em miúdos, assim, vou fazer um exemplo bem básico, bem simples, para quem não conhece, não entende nada. Eu vou alugar um apartamento num Airbnb da vida, né, que é o mais comum. Eventualmente eu vou encontrar um que o próprio proprietário está ali administrando. Em outras situações tem o host é o próprio proprietário, né? Mas tem uma pessoa que administra para ele. Um anfitrião amador. Isso. Então, basicamente, seria uma situação parecida com essa. Como eu tenho um apartamento, não vou eu pessoalmente lá atender os clientes, aí eu contrato, aqui no caso de Balneário, a tua franqueada, que seria a Glauce, que seria essa anfitriã. Aí ela tem a equipe dela para fazer a limpeza, a manutenção, a recepção dos clientes. Basicamente seria isso? Nesse caso, a Cisone é a anfitriã e a Glauce é a franquia. A franquia fica responsável pela operação local. Mas lá na plataforma, quem que vai aparecer como anfitrião no Airbnb, por exemplo, vai ter o nome da Cisone. E a gente dá todo o back-office para a Glauce, que ela já vai explicar o que ela faz na operação local. Legal. A gente tira as fotos profissionais, faz a precificação do anúncio, a gestão do anúncio no Airbnb. Então, tudo que é antes da operação presencial, que eu já vou te dar a palavra, fica com a Cisone. E a operação mesmo, a operação local, que é realmente o mais importante, que é o que é responsável pela experiência do hóspede, fica por alguém que cuida daquele hóspede, que cuida daquele apartamento, daquela limpeza. E muita gente acha que isso não é tão importante. Eu vou deixar um gestor que é só online e chega lá e eu contrato alguém. Isso é o mais importante. É o mais importante de todos. Que é a experiência, a avaliação que ele vai dar depois. Tanto que a Cisone é a maior gestora de locação por temporada do país. E nós somos os únicos super hosts com mais de 500 imóveis. Isso mostra que o nosso modelo de franquia é o responsável pela qualidade da operação e pela possibilidade da gente poder aumentar e expandir Brasil afora. Agora eu vou pedir para a Glauce contar um pouco como que ela faz essa operação, né? Mão na massa mesmo, que é o responsável total pela boa experiência do hóspede. Legal. Começa assim, nós temos todo o suporte. A Cisone é dividida por vários setores. Tem o setor comercial, tem o atendimento. Então, quando chega o hóspede para nós temos um sistema que ali tem a entrada de todos os hóspedes. A gente entra em contato com o hóspede. Então, tem tudo uma situação de transparência, tanto para o proprietário como para nós franqueados. Diariamente, nós temos um controle que aparece ali, todos os check-ins e todos os check-outs. E todos os check-ins são direcionados para todos os OTAs. Por exemplo, assim, ali aparece o hóspede, qual OTA que é, quantas diárias. Então, a gente tem toda uma programação já com a nossa equipe, quando que vai chegar o hóspede e quando que vai sair esse hóspede. Legal. Então, isso assim, praticamente, o hóspede já vem pronto. Né? Nós só damos o direcionamento, alinhamos o check-in com ele. Vários são check-ins self-check-in, e outros são presenciais. O apartamento é preparado de forma hotelaria, lençóis 180 fios. A gente prepara com todo carinho para o hóspede. Então, assim, tudo que ele precisa dentro do apartamento está, todos os itens mínimos. Então, ele vai chegar, ele vai se sentir em casa, porque vai estar tudo ali. É diferente que, às vezes, você vai para uma pousada, para um hotel, pode até ter uma ótima estrutura, mas você não se sente em casa como uma hospedagem. E assim, os apartamentos são impulsionados tanto no Airbnb, no Book, na Decolar, na Speed. Então, vários OTAs ao mesmo tempo. Então, para nós, franqueados, é um imóvel que nunca para. Sempre está sendo alugado.
E para o proprietário excelente também, porque certeza. ele está vendo. E essa mesma plataforma que a gente vê, quando que sai, quando o hóspede entra e sai, o proprietário também tem essa visibilidade. Então, tem total transparência. E acaba tendo uma situação de confiança. Tem proprietários que nós estamos há anos, então eles, qualquer dúvida, ele pergunta, e aí, Glaucio, meu apartamento? Então, ele sabe que está sendo bem cuidado. Já cria um vínculo, né? Vínculo. É Então, assim, o que acontece? Vários compram e vêm 1, 2 vezes ao ano. Então, fica aquele apartamento que estava parado. Então, ele sabe muito bem que nós estamos lá, estamos cuidando. Dando manutenção. Manutenção do apartamento. Então, é uma segurança para eles, né? E quando chega nas suas férias, sabe que está tudo certinho, preparado também, como se fosse um hotel para eles. Tudo funcionando. O interessante é que aí vocês devem ter, obviamente, um padrão. Então, o cliente que tem um apartamento em Floripa, um em Balneário, seja onde for, com a Cisone, sabe que vai ser sempre bem cuidado da mesma maneira. A plataforma que tu estavas me mostrando antes é bem interessante, porque tu abre ele no celular para acompanhar, né? Vocês aí estão funcionando, então, nesses OTAs, seriam todas as plataformas de locação de temporada. E aí, obviamente, já trava a agenda para as outras, já funciona na mão de vocês, eu não me preocupo com nada. Né? E um outro ponto interessante, né, é o proprietário, ele pode, pela plataforma, né, o proprietário também tem acesso a uma plataforma, o anfitrião tem uma plataforma também, mas na plataforma do proprietário, ele pode bloquear a unidade para uso próprio. Que é esse final de semana com a família lá. Bloqueia, se não tiver ocupado, né? Sim. Aí ele vai e usa, por isso que ele consegue ter essa segurança também e falar com a Glaucio, porque ele tem o acesso ao franqueado. Que legal. E vai dizer, conhece pessoalmente, pô, Glaucio, olha aqui, tem tal coisa que tem que trocar. Aí a Glaucio vai lá, troca, ou se precisa, ela avisa pro nosso time e a gente dá seguimento. Então isso é muito bom. Não fica só através da interface, ele tá vendo um ser humano ali que vai dar assistência. E abre um leque muito grande, sabe? Nós temos, assim, uma equipe bem grande, referente, assim, técnico em hidráulica, eletricista, o pessoal da limpeza que trabalha conosco. A lavanderia é uma lavanderia voltada para hotelaria. A mesma lavanderia que me atende é a que atende vários hotéis em Balneário Camboriú. Bacana. Até a semana passada nós fomos conhecer, é imensa, né? Então, assim, a qualidade, todos os lençóis são lavados em água quente, então isso dá uma segurança também no retorno. Bacana. E para o proprietário, eu já fiz até reforma em apartamento. Olha só. Daí, o que acontece? Eu falo, olha, tal coisa tem que ser trocada. Então, a rentabilidade daquele apartamento que às vezes estava parado, porque ele não estava indo, ele, com lucro, ele vai trocando, ele vai melhorando a experiência do hóspede e a própria experiência dele, né? Quando ele chega. Ele fala assim, nossa, eu nem reconheço meu apartamento. Eu, particularmente, adoro, né, fazer mudanças, então a gente sempre está buscando fazer essas melhorias. Porque vocês estão na frente de batalha, estão ouvindo o cliente, estão tendo as avaliações, né? E aí sabe o que pode ser melhorado? De repente, uma TV maior, eu não sei, um bercinho para um neném que a família vai trazer, detalhes assim que é só do dia a dia que a gente acaba sabendo mesmo, né? Que de repente, numa métrica lá de rentabilidade não vai aparecer, mas esse detalhezinho aí é no trato pessoal mesmo, né? Nesses específicos até, pensa que a Glaucio vai ter um bercinho, mas ela tem um número X de apartamentos. Ela vai usar esse bercinho quando for solicitado. Claro. É diferente de um anfitrião amador, que não tem uma operação, que não tem um back-office, né? Que não tem uma profissionalização dessa operação. Dificilmente essa pessoa vai ter um berço, ou vai ter uma cadeira de praia para emprestar, ou vai ter um sabonetinho, né? E isso realmente é o que difere o anfitrião profissional, como é o caso da Glaucio, e o anfitrião amador, ou a pessoa que resolve começar a fazer a operação por conta própria. Precisa ter precificação inteligente, precisa ter as fotos profissionais, saber que foto aluga muito mais o imóvel, porque isso também faz com que o teu anúncio seja impulsionado dentro das plataformas. Claro, a questão é o profissionalismo, né? E você já tem toda essa métrica desenhada ali, já pronta para ser aplicada no dia a dia desses proprietários, né? Você já sabe o que vende. A gente brinca, mas até na questão de sites imobiliários é assim, tu vê, às vezes, um apartamento de milhões, que a nossa região aqui tem um valor agregado alto,
Mas aí o corretor vai lá e me coloca uma foto de um banheiro com uma toalha pendurada no box. Como é que tu vai atrair um cliente para querer visitar um imóvel desse, né? A gente já começa vendendo o livro pela capa, depois que vai folhear para ver se interessa ou não, né? Então, de fato, todo esse processo aí conta muito para conseguir atrair o hóspede. E né? um outro ponto que eu vejo, que antigamente, o que acontecia? As pessoas compravam os imóveis na praia e pegavam os móveis velhos. Ah, sim, botava na caminhonete e trazia fogão. Daquilo puro cupim. Vou alugar sim. E alugava, porque não tinha concorrência, né? Hoje não, hoje tem vários. Então a pessoa que vai sair da sua casa, ela quer para um lugar mais confortável, instagramável. Então, semana passada até entrou um apartamento para on-board. Eu fui fazer a vistoria do apartamento. Eu até falei para a proprietária, teu apartamento tem uma ótima localização, mas a cozinha vai ter que ser feita. Refeita a cozinha, vamos colocar uns quadros, porque o que mais chama atenção, até o hóspede ter a sua experiência, tem que ser algo que visualmente chame atenção na OTA, né? Que daí, assim, já... Ainda mais a nossa região aqui, Floripa, Balneário, Itapema, que já gera uma expectativa de alto padrão, de luxo, já tem essa visão, quem vem para cá e espera encontrar isso no imóvel que está alugando, né? Bem interessante. O proprietário faz o investimento, daí depois fica orgulhoso, né? O que eu vejo, assim, de proprietário, fala assim, olha, meu imóvel virou preferido dos hóspedes, né? E daí, basicamente, quando a gente já vê, a gente já manda o print para eles, fica orgulhoso, parece que estão falando de um filho, né? Não deixa de ser. Né? E o legal é que, assim, na nossa região é difícil tu perder valor num imóvel. E numa situação dessa, tu já está rentabilizando. A gente sabe muito bem aqui que por mais simples que seja uma locação de temporada, às vezes a pessoa em 1, 2 meses, que põe para alugar no final do ano, tira a despesa do ano inteiro daquele imóvel e ainda sobra, às vezes, para dar uma retocada. Né? Então, realmente, além da valorização normal do imóvel, poxa, tu consegue... Por isso que vocês chamam de um ativo, porque realmente ele sozinho já está se valorizando e te trazendo aí uma rentabilidade que dificilmente em algum banco vai conseguir, né? Arrancar isso tudo de um produto só. Muito bom. E aí, essa questão da franquia, como é que funciona? Eu tenho hoje um imóvel, eu quero colocar na mão de vocês para administrar. Existe quantidade mínima de imóveis, tamanho, região? Como é que funciona para quem tiver um imóvel parado aí e fala, poxa, eu moro lá no Mato Grosso, meu apartamento em Balneário fica fechado aí 10 meses por ano. Como a gente opera no modelo de franquias, a gente não tem número mínimo de imóveis para iniciar uma operação. Então, se entrar um imóvel em Balneário Camboriú, eu vou passar para a franquia da Glaucia. Se entrar um imóvel em São Paulo, eu vou passar para um dos meus franqueados em São Paulo. Se entrar em Florianópolis, eu vou passar para um dos franqueados em Florianópolis. Então, em cidade onde a gente já opera, a gente não tem um número mínimo de imóveis. Legal. Porque eu já tenho uma operação lá e eu vou alocar essa unidade para o polígono de algum dos franqueados. Então, o franqueado, ele opera em um polígono específico, tá? Em uma região específica. Já em regiões onde a gente ainda não tem operação, aí sim eu vou precisar de um número mínimo de imóveis, porque eu vou precisar abrir uma franquia. Certo. Se eu vou abrir uma franquia, eu já preciso ter uma mínima segurança para que essa pessoa não inicie uma operação, não invista ali e vai ter um imóvel só. Se esse imóvel tiver um churn, né, se ele destratar, ela vai ficar sem imóvel nenhum. Então, é por isso que em outras regiões onde a gente não tem operação, a gente tem aí um número mínimo de 10 unidades. Mas também não é tanta coisa assim. Daqui a pouco a família se junta, cada um tem um e ou quando começar. Vem uma construtora que quer que a gente opere em uma região X que tem um faturamento, mas não é... Porque nas regiões que tem uma taxa de ocupação muito alta, a gente já está em quase todas elas, tá? Regiões turísticas ou polos corporativos, né? Vai pensar, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, todas essas cidades a gente já tá. Recife, Fortaleza, não vou citar as mais de 50 cidades aqui que a gente tem, até porque eu não lembro de cor. Mas nessas outras regiões que já tem uma possibilidade de entrar uma operação, a gente tem esse número mínimo, mas em respeito à franquia,
para que o franqueado não entre e depois, porventura, possa perder esses imóveis, né? E essa questão de franqueados, como é que vocês dividem por regiões? Cada franqueado tem um X de imóveis sob sua tutela? Ou eu posso abrir X franquias dependendo do número de habitantes? Eu não vou nem dizer de habitantes, porque se a gente pega a nossa região, tem muito mais apartamento do que habitantes. É por número de imóveis, número de imóveis, tá? Mas a franquia não tem um número máximo de imóveis ou um número mínimo de imóveis. Vai depender da qualidade da operação. Enquanto você tiver todo franqueado tem um score, tem uma nota. Ah, que legal. Na medida que aquele franqueado vai recebendo mais imóveis e continua com um bom score, com uma boa qualidade de operação, ele pode continuar recebendo imóveis e até aumentar o seu polígono, aumentar a sua área de operação. E se esse franqueado vai diminuindo a qualidade de operação, ele vai perdendo imóveis e vai passando para um outro franqueado que tem uma operação melhor. Pensa que a franquia, o franqueado, ele não é um colaborador da Cisone, ele não é um funcionário, ele é uma parte da empresa. Ele é um CNPJ próprio, como uma franquia da Subway. Né? Na Subway não vai vender coxinha. Na franquia da Cisone não vai ter uma roupa de cama colorida. Não. Porque a gente precisa ter uma padronização. Claro. E pensando em padronização também, né? Não vai ter um Subway do lado do outro na mesma quadra. Claro, só mata os dois. Isso, senão mata os dois. Igual a franquia da Cisone. Cada um tem uma operação dentro de um polígono. Se a operação da Glauce está melhor do que a operação do Joãozinho, a Glauce vai ganhar mais espaço e o Joãozinho, porventura, pode perder espaço. É assim que a gente funciona. Ou ele começa a se agilizar ali no atendimento ou vai perdendo. Justo, né? E é uma... é franquia? É uma franquia mesmo. A gente está na Associação Brasileira de Franquia, a gente tem o COF, tem o período mínimo para análise desse contrato específico, a gente tem os gestores regionais de franquia, a gente tem os treinamentos periódicos para esses franqueados, para que eles podem estar sempre se reciclando, tem o uso da plataforma, então a Glauce consegue explicar até melhor do que eu, mas o que a gente preza e o que a gente quer? Que o franqueado se sinta, porque ele realmente é dono do seu próprio negócio. Ele é dono daquela franquia e tem o back-office da Cisone para auxiliá-lo na operação até chegar o momento da operação presencial e local, que é isso que é muito importante para a experiência do hóspede. Aí pode me corrigir ou adicionar o que tu tiver. Não, perfeito. Assim, sempre tivemos suportes da Cisone. Sempre quando tem problema com o hóspede ou tem algum problema que a gente não tem contato com o hóspede, nós temos total... A pessoa que tem interesse em ser franqueado, eu posso falar, olha, venha e será bem-vindo e tem todo o suporte. Eu vejo outras franquias, eu já trabalhei em outros lugares que era franquia, simplesmente às vezes... a pessoa compra algo e depois descobre que é outra coisa. Sim. A Cisone, nós se surpreendemos com a Cisone. Começamos com 5 imóveis. Eu não esperava que ia ter tanta rotatividade. Nós não precisamos literalmente ir atrás dos hóspedes. Às vezes, quando menos espera, nosso calendário está sempre lotado. Agora, maio diminui um pouco, mas na época de alta temporada, olha, é 24 horas em alerta, porque entra e sai hóspede. Esse aqui é um ponto importante de colocares. Tinha 5 imóveis. Vocês já trabalhavam antes com locação de temporada como corretor, no caso, como teu marido corretor. Vocês faziam essa locação, assim, coisa de mais caseira, digamos assim. Sim. Né? Amadora, como a gente falou ali, o anfitrião amador. E aí surgiu a oportunidade da Cisone. Vamos só fazer um comparativo aqui, me corrija se eu estiver errado. Antes, vocês, como anfitriões amadores, tinham que se preocupar em anunciar esses imóveis. Vocês iam ter que colocar lá num local web, num OLX, Airbnb também, alugue temporada e tudo mais. A parte dos anfitriões amadores coloca só no Airbnb, porque senão vai dar overbooking, eles não pagam uma plataforma. Porque ele não tem a plataforma, tá certo? Ele vai ter que ficar todo dia verificando ali se fechou em um ou outro para... É um trabalho tremendo. E aí, quando vocês passam, então, a trabalhar com a Cisone, não precisas mais nem te preocupar em anunciar os seus imóveis? Sim. É isso? Além disso, o que acontece? Como eu falei antes, o hóspede já chega na plataforma, então a gente não precisa ficar se preocupando se vai ter overbook, qual o valor da precificação. Porque então,
como tem cada setor, né? Tem a parte do atendimento, como eu falei para vocês, já chega pronto o hóspede. Então, a gente se direciona só para a parte operacional. Legal. Então, quando chega o lead, né, do hóspede, a gente já entra em contato com ele, verifica a documentação dele. Então, dá outra situação que às vezes as pessoas dos condomínios ficam muito inseguros por causa da rotatividade de pessoas. Então, nós sempre exigimos que sejam enviados os documentos. Legal. É feito no condomínio que tenha biometria facial. Então, sempre é feito o acompanhamento desse hóspede. Não é aquela coisa assim... eu já me hospedei muito em outros lugares, no Airbnb, no Booking, que nem me pediram nenhum documento. Entra e sai qualquer um ali, você não tem controle. Então, né? assim, a segurança que eu vejo que em Balneário Camboriú sempre pede e nós também pedimos. E a Cisone também exige isso. Então, a gente se direciona para o foco que realmente nós temos que fazer. A gente não precisa ficar preocupando, será que o apartamento está sendo locado? Será que a precificação está certa? Por quê? Porque tem um setor específico cuidando disso. Legal. E a rentabilidade, eu não tenho que me queixar. Assim, eu estou muito feliz na Cisone. Literalmente, a gente veste a camisa da empresa e é uma ótima opção para quem deseja investir numa franquia, não tanto em Balneário, em outras regiões, a Cisone está presente. Balneário deixa para mim, né, Glaucia? Não, mas eu sempre acolho. Tem outros franqueados também, porque eu acho que tem oportunidade para todos, né? E a gente sempre... E uma coisa bacana, nós temos um grupo de anfitriões que um ajuda o outro. Legal. Né? Olha, me dá uma dica disso, está acontecendo isso comigo. Tem um técnico aqui para eletricista de tal região, num feriado de madrugada. Então, um sempre está ajudando o outro. Esse é um outro ponto bem importante, porque daí o camarada aqui, de repente, está pensando lá em fazer por conta dele... A mão de obra, eu duvido que Floripa seja diferente. Não Litoral é terrível. Dá um trabalho Litoral é terrível. E a pessoa acha assim, só vou lá fazer uma troca de roupa de cama, isso é fácil. Eu boto qualquer pessoa para fazer não isso. Vai. Não é. Vai dar um feriado, vai dar um dia de chuva, não vem, ou o filho está na escola, a creche, não sei o quê. Tu tem que ter uma equipe funcionando redondinha para atender essa turma. E precisa ser mão na massa mesmo. Porque às vezes a pessoa acha assim, mas daí eu vou ali, daí eu pego uma faxineira, pego um outro que faz tal coisa. Não. E até, por mais que agora vocês tenham vários imóveis, vocês têm que fazer a gestão dessa equipe. Claro. É uma gestão de equipe. Pô, se o fulaninho não puder, eu vou ter... E esses próprios faxineiros, né, por exemplo, eles precisam ser treinados em como trocar essa roupa de cama. Claro. Eles precisam fazer o acompanhamento. E hoje, o que a gente vê nessas... as que são micro franquias, a maior parte das franquias que a gente tem, né? São franquias pequenas. Franquias familiares, a esposa e o marido, ou mãe e filho, assim. E vocês são os gestores e tem as outras pessoas aqui fazendo a operação. Mas vocês precisam se preocupar em solicitar a documentação daquele hóspede por questões de segurança. Normalmente, tu não terceiriza esse tipo de atividade. Então, é muito importante que o franqueado ou a pessoa que vai fazer a operação entenda da mão na massa que precisa, da vontade de trabalhar. Claro. Então, assim, não tem trabalho. Tem. O que falta um pouco é vontade de trabalhar, de uma maneira geral, no mercado, não dos nossos franqueados. Porque a gente tem quase 140 franquias. E, assim, uma galera mão na massa, dedicada, que quer aprender, que estuda e que tem vontade, assim. Isso eu acho incrível e emociona muito a gente. Porque quando a gente pivotou para o modelo de franquias, foi porque a gente quase quebrou. Que foi na época da pandemia, ninguém mais queria ficar em lugar nenhum de Airbnb. A gente pensou como que a gente pode fazer a nossa operação dar certo sem a gente internalizar tudo. Porque senão não tem como crescer, né? Claro. E quando começou realmente a gente trabalhar melhor treinamento do franqueado, plataforma do franqueado, essa comunidade para que eles se ajudem e a gente também consiga, como interlocutores, né, dar uma resposta direta. Nossa, foi maravilhoso e eu tenho muito orgulho do time de franquias mesmo. Que bacana, porque daí funciona redondo, vocês se ajudando, né, já gera essa questão de comunidade, de cumplicidade ali, todo mundo de braço dado, a coisa realmente funciona. E a palavra também é resiliência, né? Sim. Resiliência e você sempre... eu penso assim, quando você entra tanto numa empresa para trabalhar como CLT ou você abre uma empresa, apontar
as coisas que tem que ser melhoradas é fácil. Ah, sim. Né? Mas você buscar soluções para ela é outro ponto, Sim. entende? Ver o outro lado da moeda, né? Então, tentar agregar valores. Então, nós tivemos agora, esses dias, uma mudança de sistemas, né? Eu fiquei totalmente perdido, porque era um sistema e foi para outro. Mas nós tivemos total suporte do pessoal de TI, que nos direcionou, que deu segurança. Daí eu falei para o Jais, eu falei assim, nossa, e agora? Que eu não estou enxergando nada nesse sistema no celular que a gente utilizava. Eu vou, peraí, vou comprar um tablet. Comprei um tablet, a gente já usa o notebook direto, mas o tablet tu leva para lá Prático, e para cá. né? Daí agora eu tô bem feliz com o meu tablet novo. Então, a resiliência Claro. de como você lidar com o hóspede, né? Porque tem várias formas, por mais que tem pessoas, a grande maioria são maravilhosas, pessoas que às vezes te mandam depois um depoimento enorme. Olha só. Que você fica, nossa, o que eu fiz de tão especial que a pessoa sentiu em casa, que as férias e tal. Como tem as divergências também. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas divergências, né? Então, assim, eu particularmente fico muito feliz em falar aqui, né, da Cisone, porque meu coração enche de orgulho de fazer parte dessa Legal. trajetória. Que bacana. E assim, pela transparência que a Cisone passa para nós franqueados, pela transparência que ela passa para os proprietários, porque daí a gente consegue vender o produto, né? Então, estou muito feliz mesmo. Muito bem. Hoje, assim, para ter uma noção, eu não sei até o que tu podes abrir, o que podes falar, mas, digamos, me interessei em ser um franqueado. Como é que funciona? Custo, taxas, rentabilidade, só para ter uma noção assim do que é preciso. A gente já sabe que são 10 imóveis se for numa região nova, né? Mas como é que funciona para alguém que queira ser franqueado? A gente tem uma área comercial de franquia, então a pessoa pode entrar no site da Cisone, www.cisone.com.br, quero ser franqueado. Pode ir também no meu próprio Instagram, como eu falei, eu respondo institucionalmente pela empresa hoje, então é @MonicaMedeiros, e me mandar uma DM ali e dizer, estou interessado em conhecer mais sobre o modelo de franquias. E a taxa, ela é baixa, não é uma taxa alta para ser franqueado da Cisone. É uma taxa basicamente para cobrir os custos de treinamento e o restante do valor, né, a taxa inicial, e o restante do valor vai sendo descontado do faturamento e é mais por questão de aderência mesmo, Certo. daquela franquia. Ver se realmente tu quer fazer parte desse negócio. Legal. Quer dizer, não te cobra tudo de uma vez ali para tu realmente entrar e sentindo e ter aquele fôlego. E não tem a cobrança de royalties também, só no momento a gente paga, o franqueado ele recebe basicamente, né, um pouquinho menos do que metade de toda a taxa de administração da Cisone, mais a taxa de limpeza. E quando o franqueado indica imóveis, ele fica com metade da taxa da empresa. Então, no caso a pessoa tem interesse, né, o time do comercial vai explicar um pouco melhor, mas esse é o modelo de remuneração da franquia. Ela fica com a taxa de limpeza na sua integralidade, não fica nada da taxa de limpeza para a Cisone, e basicamente 50% da nossa taxa de administração quando essa indicação vier através da franquia, Tá, quando então, a indicação do imóvel. Mas se eu- a franquia, desculpa te interromper, mas se a franquia não tiver imóveis para indicar e a gente receber imóveis, porque a gente faz uma busca ativa nas Imagino. regiões, a gente vai indicando imóvel para a franquia, porque é ela que vai fazer aquela operação. Mas como em qualquer negócio, quando você faz essa parte comercial e consegue agregar mais imóveis, o seu faturamento vai aumentar. Claro. Então, a maior parte dos franqueados que tem esse bom acesso com o proprietário, o bom acesso dentro do prédio, ele recebe indicações de uma forma orgânica. Então, o pessoal do prédio está vendo a Glaucia ir lá fazer um bom trabalho, o apartamento sempre locado, ela tem um bom relacionamento dentro do condomínio. Zelador com síndico ali. Se tu for colocar um outro imóvel para gestão, tu vai pensar, opa, vou ali falar com a Glaucia. A Glaucia vai trazer mais imóveis, vai aumentar a sua operação. E caso esse imóvel indicado não seja dentro do polígono dela, ela vai receber um percentual
por essa indicação. Porque, afinal de contas, eu não consigo botar ela para operar na cidade inteira em alguns casos. Se ela for indicar no polígono de uma outra pessoa, ela vai receber um valor por essa indicação de imóvel. E essa questão da indicação, bem bacana. Eu não sei, um corretor de imóveis. Pode indicar. Pode ser? A gente tem muitos parceiros que legal. que indicam imóveis para dentro da Cisone Serviços, né, na operação. Então, tu só faz a locação tradicional, a locação anual, mas tem alguns clientes teus que querem fazer locação de Airbnb e querem uma empresa. Se você indicar pra gente, você também vai ser remunerado por essa indicação. Quem quiser indicar imóveis, pode me chamar ali no Mônica Medeiros, mandar uma DM ou indicar através do nosso site ou do Instagram da empresa. Na corretagem a gente chama de captação de imóveis, né? Porque tem o corretor captador que para a imobiliária também é importante que tu tenhas uma pauta de imóveis ali para oferecer. Ele eventualmente vai sair até de prédio em prédio, falando com o zelador se sabe de algum e tal, pega o cartão, pega o contato, vai lá e coloca. Demian, sou corretor aqui em Balneário, tenho situações de clientes que me pedem locação de temporada, eu não trabalho com locação de temporada, tenho poucas anuais e mais é venda. Poderia realmente, então, pegar esse cliente, não, deixa que eu vou providenciar para ti e passar o imóvel para vocês? Perfeitamente. Isso o que é? Vitalício? Como é que funciona? Vai depender de quantos imóveis você indica, mas daí isso o setor de parcerias consegue te explicar. De repente eu vou ter uma rentabilidade, quer dizer, eu posso criar uma fonte de renda, lógico, é proporcional e tudo mais, mas daqui a pouco ali, se eu tenho... tenho... vai botando as moedinhas ali, daqui a pouco indicou tantos imóveis que tu tem uma receita recorrente. Claro. Esses dias eu tava conversando com um corretor e ele falou: vocês pagaram a viagem pra Disney, me e das crianças. Me e da esposa Coisa das boa, crianças. hein? Ele Olha foi. Só. Mas ele tá com a gente há muito tempo, desde que. Nossa, 1 ano depois que eu entrei na sociedade. E ele indicou os primeiros imóveis. Então ele deve ter indicado uns 200 imóveis. Olha só. Então, pensa, 200 imóveis, um percentual de 200 imóveis com essa receita. Realmente dá de ir pra Disney aí, dá de viajar bastante. Ele também já podia ser um grande franqueado se tivesse resolvido migrar para locação de temporada. Não, mas quem ganha muito dinheiro com venda de imóvel não... E também dá muito trabalho, né? É trabalho. A gente vê, assim, aqui, conhecidos que fazem sendo um anfitrião amador, é desesperador. Pegar final do ano, a logística de leva um colchão daqui para lá, daí pifa um chuveiro e arruma. Tu tem que ter uma equipe funcionando muito bem. A profissão do franqueado é ser franqueado. É resolver problemas. Não dá para querer ser duas coisas, né? Vou ser corretor e vou ter uma franquia com a Cisone. Muitas vezes, uma dessas pessoas continua indicando, vende os nossos spots, que são os empreendimentos que a gente constrói, que já são vocacionados para alocação de short stay e para renda do cliente. Muitas das franquias também indicam, vendem imóveis, mas vou ter uma imobiliária aqui, vou trabalhar na minha imobiliária e também vou fazer a operação. É muito difícil dar certo. Porque o teu foco tem que estar na tua receita principal, né? Pois na profissão principal. E até porque se eu estou aqui envolvido em fazer uma imobiliária tradicional, eu vou ter que pegar esse imóvel, fazer a captação, providenciar as fotos, toda a documentação, anunciar, acompanhar os anúncios, gerar leads ali para fazerem visitas e oferecer. No de vocês é toque de caixa. Eu coloquei ali na plataforma, já vem o lead pronto, né? Porque eu vou receber já a indicação do próximo hóspede ali e eu tenho que gerir isso muito rapidamente, porque é diferente de eu, de repente, ter um imóvel para venda que vai levar 6 meses para vender, eu tive 3, 4 visitas nele, por um que está para locação e eu tenho locação, sei lá, 2, 3 vezes por semana, é um giro rápido e tem que atender bem, senão daqui a pouco cai a minha avaliação ali, eu não consegui fazer direito o negócio, já estou perdendo, né? E outro ponto, que o hóspede pode te indicar imóveis. Eu já tive várias situações que eu hospedei e o hóspede falou assim, nossa, eu tenho uma casa em tal região, vocês trabalham lá? E eu, sim. Daí eu fiz a indicação na Praia do Rosa, já fiz indicação em Curitiba. Agora, semana passada, eu indiquei um no Rio de Janeiro e em Curitiba. Então, assim, você como corretor, às vezes o teu proprietário está aqui, mas aqui talvez ele não tenha para alocar. Mas ele tem em outras regiões que podem estar tendo essa rentabilidade.
Legal isso é muito bom, porque a gente recebe, por exemplo, muita gente do agro aqui. E daqui a pouco esse cara lá na cidade, vamos pegar, sei lá... Tamo lá. São Tamo Lucas do Goiânia, Rio Verde, Goiânia. Brasília. Tem muito negócio, esses caras vão para lá para leilão de gado, vão lá para negociar terra, para comprar implementos e tudo mais. Então tem um giro grande também, né? Que legal isso aí. A gente está em Anápolis, também. Toda a região lá. Bonito. Ah, claro, é o turismo que tem para lá. Que bacana. E aí, agora eu quero saber também dessa questão que tu comentasse de vocês construírem o prédio para fazer a locação. Como é que funciona isso? São prédios vocacionados, né? Porque hoje tá se vendo muito esse embate, né? Muita gente com medo, o Airbnb vai ser proibido, na Europa estão proibindo, em São Paulo já unidades HS e HMP não estão mais podendo locar. Só para esclarecer que são prédios que foram construídos para serem residências, eventualmente está girando locação. Aqui em Balneário tem muito de edifício que proíbe a locação de temporada. Perfeitamente. Aí o proprietário vai comprar, vai investir achando que vai rentabilizar. Não pode, pode só fazer aluguel anual. Né? E daí decisão do STJ falando que se na convenção de condomínio não permite locação por temporada, expressamente é proibido. Explicando um pouco, né? Essa última decisão do STJ fala que normalmente no direito, se não é proibido, é permitido. Essa última decisão do STJ sobre locação de curta temporada diz que, se não está expressamente permitido, seria proibido. Gente, não é uma súmula vinculante, não é uma lei. Então, essa decisão do STJ foi para um caso específico de Minas Gerais. Então, ainda se aplica que, para ser proibida a locação de curta temporada dentro do condomínio, a convenção precisa expressamente proibir. Se não está proibido na convenção de condomínio, pode ser locado. Como que isso vai ser alterado? Por maioria absoluta de 2/3 ali, né? Então, por maioria, o condomínio precisa votar uma nova convenção e incluir a proibição da locação de curta temporada, ou o condomínio vai ajuizar uma ação e, porventura, vai ter a mesma decisão que teve nesse último RESP de Minas Gerais, tá? Mas, por enquanto, pode continuar sendo locado. No caso de São Paulo, da proibição de HIS e HMP, é porque eram moradias subsidiadas pelo governo e, nesse caso, elas não têm fins comerciais. Então, é possível fazer a locação tradicional para pessoas que têm uma certa renda e não pode usar para fins comerciais, que é esse giro para locação de Airbnb e, efetivamente, retorno financeiro. O que acontece nos países europeus? Tem um déficit habitacional. Então, as pessoas que são nascidas lá ficaram sem lugares para morar porque nos polos centrais, né, nas principais regiões, porque começou a se locar em Airbnb. Rende muito mais. Exato. E nessas regiões específicas, eles já recebem muito turista. Então, eles não colocam mais incentivos para receber novos turistas. Eles estão mesmo querendo fazer esse protecionismo para a população, né? E já no Brasil é completamente diferente. A gente nós somos um país que busca novos turistas e que a economia gira muito em torno de turismo e essa economia mesmo que move as regiões litorâneas, regiões que tem muita natureza, até polos corporativos. São Paulo é um exemplo disso, que tem uma sazonalidade muito baixa. Então, ínfima essa possibilidade de proibição do Airbnb no Brasil. Então, esse é um ponto principal. Mas eu quero estar seguro quanto a isso. Primeiro, se você é um investidor, quer estar seguro sobre a possibilidade de locação de temporada do imóvel que você comprou, verifique se na convenção de condomínio tem aprovação para locação de temporada. E o que é melhor ainda, adquirir um imóvel que já vem criado com essa vocação. Um imóvel de apartamentos compactos, um imóvel, um prédio que seja só de apartamentos compactos, ou que a maioria deles seja estúdio, ou só estúdio e um quarto. Porque se você vai para um apartamento que seja misto,
tá? Comprar um apartamento que tem 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, que também vai ser muito para residencial, tem grandes chances de lá na frente a convenção de condomínio proibir e você ficar com um passivo imobiliário, que não vai conseguir locar no Airbnb, só vai conseguir locar na locação tradicional, aí vai ter uma receita menor, né? Vai ter um ROI menor, porque a locação tradicional dá uma média aí de 0,5 ano, e locação de Airbnb dá de 12 para cima, dependendo da tipologia do imóvel e da região onde ele está. Então, o que a gente indica muito para os nossos clientes investidores, e independentemente de ele estar comprando um spot conosco ou não, presta atenção no que tu está investindo. E localização. Legal. Então, os nossos spots, eles já são prédios com essa vocação. Então, a gente já faz o estudo do terreno de trás para frente. Legal. Antes de eu fazer um projeto de um spot, sou uma empresa de tecnologia, trabalho com dados reais de mercado, eu olho nesse terreno qual o potencial de faturamento se eu construir estúdios nele. Claro. Então, se eu construindo estúdios nele vai ter um ROI acima de 12%, aí que eu vou fazer o projeto. E os dados para esse estudo você já tem nas mãos. Isso, exatamente. Bacana. Aí depois que a gente tem esse projeto prévio, a gente faz todos os estudos naquele terreno, topografia, sondagem ambiental. Depois que a gente tem tudo isso pronto, a gente constitui uma SPE, uma sociedade de propósito específico. É uma obra por administração, né? Hoje é o nosso modelo construtivo. Legal. Aí a gente chama os investidores a fazerem parte dessa SPE. Com isso eu consigo um valor de metro quadrado mais baixo, um valor de venda mais baixo. Se o valor de venda for mais baixo, eu consigo um retorno financeiro mais alto para o investidor. Então, eu vou diminuir o valor de venda, vou diminuir os custos fixos, porque eu já construo esse projeto pensando no retorno financeiro. Eu não vou colocar um monte de área comum que não vai fazer alugar e vai aumentar o custo. Claro. Então, esse prédio todo é pensado no investidor e no retorno financeiro desse investidor. Claro, já é desenhado para o usuário da curta temporada, para o que realmente que ele vai querer, né? Que tem ali para atender ele no prédio. Fantástico. E aí, nesse caso dos spots, a gente tem parceria com muitos corretores, né? A gente faz muita venda através de parceiros. A gente faz também com os próprios franqueados, né? Que às vezes indicam clientes que têm interesse em comprar essas cotas dentro da sociedade. Não é timeshare, né? Cada sócio da SPE lá na frente, quando tiver pronta essa construção, com a dissolução da sociedade de propósito específico, vai receber a sua unidade com matrícula e escritura individualizada. Legal. Então, pontos muito importantes aqui, eu quero destacar, porque a gente vê no dia a dia situações que às vezes causam dúvidas e eventualmente até o negócio não vai para frente por conta disso. Primeiro que não é time sharing, para ficar bem claro. Se você entra numa sociedade dessa ou se coloca o teu imóvel ali, como vocês falaram antes, eu posso eventualmente puxar lá no aplicativo, poxa, esse final de semana é aniversário da esposa, da filha, eu quero ir com a família para o meu apartamento do litoral. Se não estiver reservado, eu bloqueio, venho e uso. Diferente do time sharing, que eu vou depender se os outros que estão cotistas ali daquele imóvel vão usar ou não, se eu tenho disponibilidade, se eu já gastei a minha cota de uso, né? Já tem essa diferença. E a outra é que no momento de adquirir um imóvel por SPE, aqui na nossa região a gente tem bastante, mas é diferente a tua situação, porque ali eu já estou adquirindo sabendo que é investimento, que eu não vou usar para moradia, mas, por outro lado, eu já tenho a certeza de que a partir do momento que houve a entrega da chave, eu já vou ter cliente locando aquele imóvel. Diferente de eu comprar um imóvel de uma construtora que faz por SPE, que tem bastante aqui na região, e o que acontece na prática é, finalizou o prédio, aí vem todo mundo bota a venda. Aí vai depender de quem está precisando fazer dinheiro mais rápido, porque daí eu baixo o meu, o teu tu mantém no preço que não precisa, o teu tu nem anuncia porque não quer vender agora, espera a turma se matar no início ali para ver quem torra o seu. E aí vai depender, às vezes vai levar 2, 3 anos para vender o imóvel. Aqui, como é para locação, eu já sei que a partir da entrega eu já estou rentabilizando. Mas o imóvel é do cliente. Se ele quiser, ele vende no curso da obra, ele vende quando ele recebe as chaves, ele não precisa colocar na nossa plataforma de gestão. Ótimo. A gente já monta esse ciclo completo para que ele queira rentabilizar um tempo mínimo ali com o imóvel para depois revender, para ele ter a maior TIR dentro daquele valor investido. Né? Então, o cliente, ele pode... preciso me capitalizar?
tu pode vender no curso de obra. Legal. Quero revender porque eu quero investir em uma outra coisa depois que eu recebi as chaves, pode revender. Quer primeiro rentabilizar e revender depois que tu já recebeu o valor que você investiu através da receita com a locação, você pode fazer isso também. Perfeito. Então, não é uma obrigatoriedade colocar para gestão conosco, é uma facilidade, porque a gente já tem o nosso modelo de gestão e uma gestão profissional, e também não é obrigada a fazer a locação lá na frente, cisone ou não cisone. Não. O imóvel é seu, quer revender no curso de obra, quer revender nas chaves, quer revender depois. É o seu... Perfeito. A propriedade é minha, eu faço o que bem entender. Perfeito. E aí, outra situação, corretores parceiros, vocês estavam falando. Poxa, de repente eu conheço alguns construtores, quem sabe eu possa levar uma ideia dessa para alguma construtora. A gente falava ainda há pouco, sem citar nomes, mas de construtoras que já pensam em iniciar uma operação oferecendo a questão da locação. É muito complicado. É muito complicado para quem não tem esse core business, né, como a gente costuma dizer, está acostumado a construir e vender, de repente vai querer trabalhar uma gestão, porque como tu bem colocasse, é uma gestão de condomínio e gestão de locação também, dos apartamentos. A Cisone hoje não faz a gestão do condomínio, a gestão de condomínio fica por parte do condomínio, a gente faz a gestão do apartamento, gestão de locação do apartamento. Eu digo, quando o construtor pensa em fazer e oferecer isso para o cliente, é melhor, pera lá, segura as pontas, porque gestão de condomínio algumas construtoras aqui fazem até por um período para garantir o bom funcionamento na entrega e depois toca a ficha, alguém assume o leme do barco ali, né? Mas essa questão é importante até para que aqui na nossa região está saindo muito empreendimento de estúdio. Então, para que esses construtores, de repente, já venham até vocês, né, para buscar essa opção de entregar para os próprios clientes deles que estão comprando, ter essa opção. Olha, quer deixar no pool, no pool acho loucura fazer, porque o pessoal não tem prática, deixa com a Cisone. Perfeitamente. A gente tem parcerias com algumas construtoras já em gestão de locação. Então, a construtora a gente faz um estudo prévio até para ela mostrar para os clientes, aí na convenção de condomínio a gente oferece, ou previamente já oferecemos, a construtora nos manda a lista dos clientes, a gente faz o contato com os clientes e oferece esse serviço de gestão, porque facilita quando tem um administrador único dentro daquele prédio. Pensa, a Glauci seria a interlocutora, né? Quem vai se comunicar com aquele síndico específico, não vai ter 10 administradores diferentes ali fazendo briga dentro do mesmo prédio. Então, facilita bastante. A gente tem parceria B2B, né, com construtoras em Maceió, em Salvador, em Porto Alegre. Aqui, a gente está fechando uma na Praia Brava de Itajaí. Tem em Penha, também tem com construtoras de lá. Então, aí tem muitas dessas parcerias com construtores. Porque senão, se for depender de Airbnb, você vai ter lá realmente os hosts ou os anfitriões, aí você tem 10 administrando cada um imóvel ou 2 no prédio e toda essa turma ainda tendo que ter contato com zeladoria, com síndico, aí realmente vira um caos. Olha, uma pessoa e outro só. Ponto aqui que você falou, assim, quando o spot fica pronto, a pessoa, às vezes, mora no outro lado do Brasil e fala assim, como é que eu vou mobiliar? A Cisone faz essa parte, se o proprietário quiser. E também tem a situação, por exemplo, pegou o spot, comprou. A Cisone também tem a parte, se o proprietário quiser, ela também faz o mobiliário, a decoração, coloca todos os itens mínimos necessários. Às vezes, o proprietário não sabe o que precisa para aquela locação, né? Então, a gente faz todo esse direcionamento. Eu tive um proprietário que ele comprou um imóvel pela internet. Olha só. Eu conheci o imóvel dele antes dele. Daí, eu cheguei no apartamento cru. Estava basicamente cru. Entrei em contato com ele. Eu fui conhecer ele depois de quase um ano. Então, ele ficou colocando todo esse período, o apartamento dele, que ele não conhecia. Eu fui passando para ele, precisa isso, precisa aquilo, precisa tal coisa. A grande maioria das coisas ele também mandou pela internet. Olha só. Então, quando ele chegou, foi uma surpresa, né? Porque além de ele estar conhecendo o apartamento que ele comprou pela internet, já estava rendendo há 1 ano esse apartamento e estava todo preparado para locação. Sem dor de cabeça, sem se incomodar. Esse é um ponto que a gente bate muito aqui. Eu já trouxe arquitetos, já trouxe pessoal de empresas que fazem o turnkey,
Porque no litoral é muito comum, né? Vamos falar que, sei lá, 60%, chutando muito baixo, são proprietários que residem em outras regiões do país. E aí não tem o tempo de vir aqui para cuidar da mobília, não tem o conhecimento de onde comprar cada coisa, ou não vai ter tempo de fazer orçamento, e muito menos de acompanhar a obra, a instalação desses móveis, né, eletros e tudo mais. E aí, se tens essa opção ainda de oferecer para ele, não, fica tranquilo, comprar seu imóvel aqui, deixa que a gente vai cuidar do recheio e colocar para rentabilizar. É fantástico. Spots é como a gente chama os prédios que a gente constrói desde o início, né? Então, é tal região spot. Então, são esses apartamentos e para esses apartamentos a gente oferece o serviço de decoração e em regiões onde... e algumas regiões específicas do Brasil a gente já tem o Cisone Decor, que é entregar esse serviço turnkey. Mas vamos pensar um cliente que tem o apartamento, mas não tem tudo. A nossa empresa tem uma lista de itens mínimos, que legal. é repassada para esse cliente, e aí ele vai comprando os itens e a franquia, né, o anfitrião local, coloca dentro do apartamento para poder fazer essa operação de maneira padronizada. Claro, para vai manter direcionando o que precisa. Eu tive oportunidade de vários apartamentos que tinham problemas assim de hidráulica, vazamento, teve que resolver. Não é o nosso foco, mas acaba fazendo. Então, parte elétrica, já foi feito em 3 apartamentos, troquei toda a parte elétrica do apartamento. E o proprietário longe. Então, você sempre tem que buscar o melhor profissional para dar segurança, tudo com maior transparência, nota fiscal, né? Então, tem essa... Legal. Clareza, né? E até daí esse proprietário que não vem para cá, daqui a pouco ele deixa para vir daqui a um ano, a gente vê muito disso. Maresia detona o imóvel. Então vai chegar aqui e não vai funcionar um ar-condicionado. De repente tem um vazamento lá no banheiro, uma torneira da pia da cozinha. E assim é interessante que vocês estão ali constantemente dando essa o vazamento, principalmente quando você não vê, afeta o apartamento e os demais. O prejuízo é grande, né? Isso a gente vê muito aqui na região. Daí estoura lá uma caixa acoplada do... Eu já tive situações em prédios, a água sai... Quer ver quando desce no fosso do elevador, aí queima a placa do elevador, o prejuízo é enorme. Aí o proprietário, além de não estar fazendo renda com aluguel, ainda vai ter que bancar a reforma do vizinho de baixo, o elevador e tudo mais, né? Sim. Complicado. Vamos lá, a gente está chegando no final. Eu quero deixar aberto o microfone para vocês, de repente passar mensagem para alguém, ou que se queira... mais proprietários aqui para Balneário, tu puxa, se buscam mais franqueados, de repente, por favor, deixa o microfone com vocês. Eu vou abrir para a Glauci. Então, primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade. Imagina. Estamos abertos. O proprietário que tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco pelo Instagram ou pelo nosso telefone. Posso passar o telefone? Pode, eu vou deixar também tudo no descritivo. Meu telefone é 47... 9227 1629. Assim, pode entrar em contato para tirar qualquer dúvida, tá? Sem você ficar com receio de que agora eu vou... Uma coisa muito interessante que a gente não falou aqui, que o proprietário entra, ele assina o contrato, mas aquilo não tem vínculo. Não tem fidelidade. Não tem fidelidade. Não tem fidelidade. Olha só, quer dizer, vocês confiam tanto no trabalho de vocês que deixam o cliente livre. Então, nós temos proprietários há muitos anos. Então, isso que porque acaba dando um receio poxa, vou entrar lá, vou ter que assinar aqui que vou deixar, sei lá, 5 anos nas mãos deles e se no meio do caminho... Ou alguma multa, alguma coisa, não tem multa, rescisão, não tem nada, não tem legal. Porque vai que no meio do caminho surge uma situação, poxa, vou para o exterior, preciso deixar para um filho meu morar nesse imóvel, ou Deus o livre, uma situação de saúde na família que eu preciso me desfazer para investir. E a gente tem alguns casos, assim, ótimo ponto, Glaucio, a gente tem alguns casos de pessoa que, botou para vender, mas sabe-se lá quanto vai vender, porque a pessoa não quer colocar um preço muito baixo, continua alocando e aí vende. Aí distrata, não tem um prazo mínimo, só tira da plataforma e... Bloqueia o apartamento quando o corretor fazer a visita. Bloqueia. Aí eu vou falar por experiência própria. Eu tive uma negociação de um cliente meu que estava para entrar um Itapema, eu não vou lembrar o nome do prédio, mas era na 2ª Avenida, era para baixo da Nereu Ramos, um edifício que eu acho que era 80% de apartamentos locados pela Cisone.
Tanto que tinha os tapetinhos na entrada do apartamento. Flats. Isso. Fui eu que fechei. Isso. Ai, é maravilhoso lá, adoro. E tem até o tapetinho na porta, né? Então você chega lá, você já bate o olho. Padrão. Legal, o tapetinho da Seazone. Aí o pessoal bloqueou, nós fomos num dia, porque como estava muito cheio, maravilhoso. Avisaram no dia que estavam as moças da limpeza. E olha, 2 senhoras lá, uniformizadas, não era assim, diarista, não. 2 senhoras uniformizadas, nos cumprimentaram, saíram do apartamento para a gente poder visitar com o cliente que ia pegar ele numa permuta. Olhamos todo, descemos, conversamos com o pessoal da recepção, tinha muita gente entrando, realmente um fluxo intenso lá. Ali a gente fez decor de muitos apartamentos. Que legal. Se a gente faz a operação de 80%, desses 80% que a gente faz a operação, mais que metade a gente fez a decoração. Olha só, que bacana. Então, realmente funcionou isso que tu está falando. Travou lá na agenda, já a gente teve foi visitar. várias situações que o proprietário tinha colocado o imóvel para venda e teve sucesso com isso. Porque a gente, quando ele bloqueava o apartamento, fazia daí a visita e o proprietário ficava feliz. Tem uns que realmente venderam, né? E tem outros que desistiram da venda porque ficaram felizes Pensam assim, por que eu vou vender um ativo que só está valorizando, que eu posso usufruir, né? Então, tem outro lado que às vezes a pessoa desiste de vender. Ou usa como argumento de venda. Hoje, em todos os prédios que a gente constrói como empresa, pelo menos um sócio tem alguma unidade. Em todos, absolutamente todos eles. E já aconteceu isso de um dos nossos prédios, né, que eu tive que revender porque eu comprei uma casa para morar, né, não para rentabilizar. E que nesse caso eu usei como argumento de venda. Eu mostrei ali a interface da Seazone, mostrei o meu extrato de retorno e foi utilizado pelo corretor como um argumento no momento de venda. O cliente que comprou continuou na Seazone, então a gente só fez a mudança ali de titularidade do contrato e isso é muito bom, funciona super bem. Claro, porque tem muita gente que vai comprar justamente para rentabilizar. E para que tu vai mexer em time que está ganhando? Né? Deixa e a pessoa fica 2, 3 anos com o imóvel parado ali, né, para venda. Claro. Economia, né? A água que está indo. E nesse ponto, um aluguel tradicional prejudica demais a venda. Eu sempre falo para os meus clientes. Não consegue. Ou deixa no aluguel o cara quieto, até porque é chato tu alugares e ficar incomodando o inquilino com visita toda hora. Porque nós, como corretores, dependemos aí o dia que o inquilino está em casa, o dia que ele pode receber, o dia que a diarista já passou, já arrumou o apartamento, porque senão tem bagunça. Senão é uma zona... Isso aí. Eu já entrei em apartamentos que estavam assim, ó, sem brincadeira. O pessoal, os bombadões lá com cerveja na mão, dançando de sunga, criança correndo com um prato de comida Tava assim, a família inteira veio acho que de Goiás na época, e devia ter umas 10 pessoas dentro do apartamento. Eu vim com um cliente assim, no alto da festa da Esborne ali, o cliente entrou, passou o olho, saiu, foi embora. Era um frente-mar hoje deve estar valendo lá uns 9 milhões. Óbvio que eu não vendi, né? O cara bateu o olho naquilo lá dentro e falou, Deus me livre, né? Não tem como. Então a gente acaba recomendando, ou deixa o teu inquilino tranquilo, ou deixa vazio. E que interessante, né? Porque como hoje eu estou fazendo toda essa parte institucional, eu faço muitos estudos sobre isso e utilizo os dados da nossa empresa e dados de fora, que não estão na empresa, para mostrar para os nossos clientes e dar um pouco mais de embasamento antes de ele comprar um ativo imobiliário para ter uma alta performance de retorno. Você sabia que no Brasil tem muitos imóveis, tá? Dos imóveis de praia, das pessoas de uma maneira geral. 60% deles estão sem uso até a data da utilização em alta temporada, imóveis litorâneos. Isso foi um estudo feito pela FIPZAP. Gente, então 60% dos imóveis que têm possibilidade de locação de temporada, porque a família só quer usar na alta temporada, estão sem ninguém usar. E eles poderiam estar na plataforma da Seazone. Claro, que daí você bloqueia, quero usar 3 semanas em janeiro, 3 semanas em março. Gente, os meus sogros fazem isso. Tem um apartamento na Cachoeira do Bom Jesus. Eles não gostam de ir na alta temporada. Eles reservam ali março, abril. Ficam algumas semanas, 2 semanas que ainda ali em março, pegar 3 praia, semanas tem em solzinho abril. E tudo. E o cliente pode fazer isso. E a gente tem alguém que vai cuidar do teu apartamento com uma qualidade excepcional, como é o caso das franquias, como o caso da Glauci e do Jason. E é isso. Tu vai ter alguém que cuida do teu apartamento como se fosse teu, vai tirar esse custo desse apartamento, vai pelo menos, no pior dos casos, ter o retorno dos custos fixos, mas
Sempre passa, sempre sobra. Sempre passa, mas eu tô dizendo o ali. pior cenário de todos. E vai ter alguém fazendo a manutenção e depois consegue usar. Verdade. Então, pensa quanta gente, de todos os imóveis litorâneos, 60% estão sem uso. Se não acredita, passa a noite na orla. É isso que eu sempre falo para os clientes. Olhando para os prédios, tu vai ver o tanto de luz apagada que tem. É gente que está com o apartamento fechado o ano inteiro. Vai no final de semana olhando para os prédios da orla, assim tu vai ter uma noção de quanta gente morando tem, né? Essa questão também, de novo, o apartamento fechado em área litorânea estraga tudo. Vai encarunchar até o assento do vaso sanitário, vai dar caruncho. Ar-condicionado, televisor, máquina de lavar roupa, tudo que tem placa de circuito, detona. Se não tiver uso, estraga. Tem Então, que ter uma manutenção. um giro e fazer funcionar, né? Isso aí é muito, muito, muito bom mesmo. Interessante, bom a gente ter E ter alguém que sempre está olhando, né? Claro, Se precisa fazer manutenção. Você aluga para o aluguel tradicional. Eu vejo muitos proprietários que falam assim, eu acabei optando pelo tradicional, mas me arrependi amargamente. Porque depois que o inquilino saiu, eu tive que trocar toda a mobília, fazer uma reforma. Então, só tive dor de cabeça nunca mais. Né? Então, assim, não é um ou outro, é vários que falam isso. É lugar comum, isso aqui é o que a gente mais ouve, né, dessa turma. Poxa, perfeito. Agora eu queria agradecer a Glauci, agradecer o convite também. A gente que agradece. E realmente o que a nossa empresa visa, né? É desburocratizar esse mercado imobiliário para investimento. Muita gente acha que precisa já ter o seu primeiro apartamento ou ter muito dinheiro para comprar um imóvel para renda e não precisa para construir patrimônio. Você consegue se adequar, então eu convido a entrar no site da Cisone, a entrar no meu Instagram, que está aqui embaixo, deve botar aqui as informações, mas o que a gente preza mesmo é desburocratizar esse mercado, facilitar esse mercado e possibilitar que cada vez mais pessoas consigam construir uma aposentadoria imobiliária com ativos imobiliários de alta performance, que vão trazer aí uma receita anual maior do que o CDI, isso sem contar a valorização desse patrimônio. Claro, tá? porque está ali, por o momento que tu quiseres resolver usar, de repente, está lá também. Ótimo. E vocês anunciam os empreendimentos de vocês? Sim. Abrem para o mercado também? De repente, eu quero investir num spot desse. 100%. Legal. Bom. Tem alguns exemplos dos que eu comprei no meu Instagram. Então, qual foi o retorno, dos que eu revendi, qual foi a TIR, qual o ROI dos que eu estou locando ainda, né? Alguns exemplos dos meus próprios sócios também. Que legal. No site da Cisone tem todos os lançamentos. Se me chamar da DM também, eu encaminho para o time comercial, tiro as dúvidas que tiverem, mas é aberto para todo mundo. Como eu falei, o modelo é preço de custo, né? Obra por administração, então o cliente tem que entender as diferenças, mas a gente explica tudo, tá no contrato também, diferença entre a obra preço de custo, a SPE e o apartamento incorporado. Então, tudo tá lá de maneira clara e transparente, como a Glauci também trouxe no nosso site e no Instagram também. Legal. E daqui a pouco eu quero investir num lá em Maceió, não preciso nem ir lá conhecer, vai ter uma Glauci lá para me atender, para cuidar do apartamento, deixo rendendo lá. Com certeza. Que legal. Aí, só mais umas outras dúvidas vão surgindo, né? Claro. A questão do imóvel. Tu falasse aqui dos frente marques, de repente ficam fechados. Tanto faz o tamanho do imóvel que eu queira colocar na plataforma, vocês vão me trazer uma leitura do que vai rentabilizar. Isso aí. Né? A gente não constrói os muito grandes porque a gente sabe, eu costumo dizer que o tamanho do imóvel é inversamente proporcional ao seu retorno financeiro. O que importa é a taxa de ocupação, quantas pessoas que cabem ali e a localização desse imóvel. Porque quem vai locar por short stay nessas localizações específicas, não vai ficar dentro do apartamento. Sim. Eu tô na beira da praia, eu vou pra praia. Eu não vou ficar ali vendo televisão dentro de um quarto de hotel. Também não faria isso em qualquer lugar. Então, o que importa é localização. Então, o que eu costumo dizer é que o tamanho do imóvel é inversamente proporcional ao seu retorno financeiro, exatamente por esse motivo. E por isso que a Cisone, quando vai construir, foca nos compactos, porque a gente está focando em retorno financeiro. Mas se é um imóvel de terceiros, a gente vai fazer o estudo de retorno para você, mas a gente loca qualquer imóvel. 2, 3 quartos, não tem problema. Casa também?
Casa, daí vai depender muito da região. A gente ainda tem algumas casas na plataforma, mas vai depender bastante. Que já envolve muito mais manutenção, questão de segurança e tudo mais. Por esse controle motivo. de quem está lá dentro e tudo. Mas a gente ainda tem algumas casas dentro da nossa plataforma. Só que depende caso a caso. Se é casa em condomínio, se não é em condomínio, qual o tamanho da casa. Porque em locação de Airbnb acaba bem dando... mais delicado. E mais uma outra dúvida. Eu, corretor, quero ser parceiro de vocês. Eu posso, então, fazer uma captação de imóvel e passar. Eu posso também vender os spots de vocês? Com certeza. Ah, legal. Corretor, gente, vem para a Cisone. É parceria, a gente tem uma área de parcerias específica, então corretor pode vender os spots, pode indicar cliente, pode indicar franquia, pode indicar a construtora. Mercado imobiliário, a gente só cresce com parcerias. A gente conhece muito do 50, né? Então, parceria. Legal. Eu não faço gestão de locação de temporada. Cisone faz, eu indico para Cisone. Porventura, se a gente tiver um cliente que quer algum imóvel em uma região que a gente não atua, a gente indica para o nosso corretor que atua nessa região. Tá? Perfeito. Então, assim, é parceria mesmo. A gente tem essa área, a gente assina um contrato de parceria comercial com esse corretor. Legal. Tá? E no qual tem os valores, quanto que ele recebe para indicar um imóvel para operação, quanto que ele recebe pela venda de um spot. Legal. Ótimo, bacana, isso aí é interessante, né? Porque no dia a dia a gente está lidando com todas essas situações, a gente conversava antes sobre isso, né? O leque é grande de opções, hein? Muito bom. E para nós também tem várias opções, como a gente faz a gestão no imóvel, a gente indica, eu indiquei um franqueado para a Cisone em Balneário Camboriú mesmo, então tudo você está ganhando. Verdade. Muito bom. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu sei da correria que é do dia a dia ali, dessa loucura toda da locação de curta temporada. Tu também, né? Na tua função aqui, né, Mônica, de estar correndo atrás nos contatos, acabasse de vir uma reunião aí também. Que bom que está vindo para atuar junto das consultoras aqui na nossa região também. Desejo todo o sucesso do mundo. Que Deus abençoe grandemente aí a operação. E vocês que ouviram, poxa, espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficaram, deixa aqui nos comentários, a gente vai interagir. De novo, as redes sociais, os contatos das duas estarão aqui no descritivo. Acho que não ficou desculpa para não ganhar dinheiro com um imóvel que esteja parado, né? É isso aí, gente. Coloque o seu imóvel parado para a gestão da Cisone, você vai se surpreender. Com certeza. Gente, deixa aí teu like antes de ir embora, ativa o sininho das notificações, te inscreve aqui no canal, porque a gente toda semana está trazendo alguma novidade, alguma situação bem interessante para vocês. No mais, só tenho a agradecer a audiência. Até a próxima. Deus abençoe. Hey você, chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.